Então, como eu falei antes, Gilberto vai conversar conosco sobre o tema crueldade e duelo de O Livro dos Espíritos. Na realidade, primeiramente, boa noite a todos. É que na programação, o item que estava... Não, vou sim. É que na programação foi duelo, mas as questões que foram passadas para mim foi a 746, 751, que trata de assassínios e crueldade, que basicamente estão ligados, não é isso? Então, eu preparei um estudo. Na realidade, nós vamos bater um papo sobre essas coisas que basicamente nos assolam hoje na vida, né? Que são os crimes, a violência, as dificuldades que até mesmo dentro dos nossos próprios lares somos afligidos, seja por familiares que vivem esse problema, ou seja pelos noticiários e pelas redes sociais, que as pessoas não ficam satisfeitas de elas mesmas entrarem nesse clima vibratório de medo, de tristeza, de angústia, acaba repassando para todos, criando um pânico esse que acaba gerando mais mal do que bem. Então, como o estudo proposto é o capítulo 6, que trata da lei da destruição, onde tem vários itens, e esses itens escolhidos para a noite é 746, a pergunta 746 a 751, que trata de assassínios, e a 752 e a 754, que fala da crueldade. Tá? Mas antes de nós entrarmos, basicamente, no assunto da destruição da vida, eu gostaria de falar sobre a vida. Porque a vida é o bem mais precioso que nós, espíritos encarnados e até mesmo desencarnados, temos. Enquanto nós estamos no corpo, nós estamos desfrutando de uma misericórdia divina. Por que isso? Porque muitas vezes, provavelmente, em outras existências, nós cometemos erros, se soubéssemos, nos envergonharíamos. Será que eu nunca matei? Será que eu nunca gerei a dor, a maldade, a tristeza aos outros corações? Provavelmente sim. Só que o Pai, diante da sua grande misericórdia, nos permite que nós renasçamos, reencarnemos. Assim, temos a oportunidade de esquecer os nossos erros, aprender novas coisas, nos sintonizarmos, aprendermos a sentir o amor. Primeiro a gente aprende a sentir, para depois nós possamos amar. Nós sentimos amor com quem? Com aquelas pessoas que nos querem bem. Nós, ao nascer, com tudo apagado, todos os nossos erros na nossa mente, se nós não teríamos condições de viver diante da vergonha e dos equívocos, pois muitas vezes aqueles a quem ferimos é quem estende as mãos para nós, nos recebe no seio de uma família para nos acariciar e para nos ensinar a amar. Então, para que nós possamos falar da destruição, nós temos que entender a vida. Então, eu coloquei a pergunta do Livro dos Espíritos 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Os Espíritos responderam a Kardec: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que possa comprometer a existência corporal. Os Espíritos responderam: nós não temos o direito de tirar o que nós não demos. Nós não demos a vida, e como nós temos o direito de tirar? E se nós tivéssemos dado, nós temos o direito de tirar? Não temos como tirar a vida. A vida é o bem mais precioso que nós temos. Então eu peguei um comentário do Livro dos Espíritos comentado, diz assim: a vida é um presente de Deus.
Se temos essa consciência, não podemos extingui-la, nem nós, extinguir a nossa própria vida. Que muitas vezes, diante de uma dor, de uma dificuldade, de um problema, que às vezes é pequeno, mas a gente transforma esse problema em enorme, que não temos condições de enfrentá-lo. Eu digo socialmente. Às vezes nós temos um posto profissional e perdemos essa posição profissional e nos envergonhamos e tiramos a nossa vida. Nós infringimos a lei porque tiramos o bem maior que Deus nos deu. E ainda fazemos aquelas pessoas que não têm nada a ver com isso, que são famílias, amigos, colegas, que dependem de nós. E nós infringimos a lei de Deus e maculamos o compromisso dessas pessoas porque eles precisavam de nós. Se nós fugimos, a vida deles vai ficar deficitária. Então, se nós não podemos tirar a nossa própria vida, que achamos que não estamos prejudicando ninguém, e muito menos, como que nós vamos tirar do nosso semelhante? Com que direito nós podemos... ele pisou no meu pé. Aí você fala assim, Gilberto pegou um exemplo simplório. Se nós pararmos hoje qualquer cruzamento e às vezes a gente vê um homicídio acontecer porque uma pessoa avançou o sinal ou encostou no carro do outro. O outro, diante do seu desequilíbrio, diante da sua dor, porque o desequilíbrio é uma dor, ele parte para cima do outro e se não tiver a misericórdia divina para amparar, ele vai matar o outro. Aí você fala assim, o cara tirou uma vida porque o outro encostou no carro. Então, às vezes, a gente quando utiliza um exemplo simplório, é porque as coisas acontecem onde menos se imagina. E com coisas muito simples. Então, a vida é um presente de Deus. Se temos esta consciência, não podemos extingui-la, nem a nossa própria, e muito menos a de nosso semelhante, pois se assim agirmos, estaremos indo contra a lei. Nós estamos infringindo a lei. Nós estamos recusando um presente de Deus para nós, se tirarmos da nossa vida, estamos tirando o presente da outra pessoa. Se pegarmos todos os evangelhos de Mateus, todos, até mesmo que não seja voltado para a doutrina espírita, se pegarmos a Bíblia, se pegarmos qualquer livro religioso, onde conte as passagens de Jesus, nós não vamos encontrar em nenhum deles uma só passagem que autorize o uso da violência, nem mesmo uma palavra ofensiva, quanto mais o assassínio. Se nós, basicamente, as leis vêm do costume, do aprendizado que nós temos. Muitos compêndios jurídicos começaram dos costumes da sociedade. Se o cabedal jurídico de ensinamento são os costumes dos livros dos antigos, não diz em nenhum momento que matar é certo, porque nós fazemos. Na época de Moisés, os mandamentos que foram colocados lá, primeira coisa, uma das primeiras coisas, não matarás. Com todos os ensinamentos, muitas vezes, diante de uma dor, diante de um problema, diante de um desequilíbrio nosso, nós praticamos um ato que é repreendido por Deus, pois Ele não nos dá esse direito. E nos dias de hoje é o que mais nós vemos. Ao ligar a televisão, ao ouvir um bate-papo de uma família, ou na escola dos filhos, não importa aonde estejamos. O único assunto é esse. E agora, diante da velocidade da tecnologia, das mídias, não importa onde aconteça, seja em Nova York, seja em Friburgo, seja em Jacarepaguá,
é instantâneo, o sangue está dentro da nossa casa. E qual é o nosso papel diante disso? Nós, diante do que já aprendemos, diante da fragilidade dos nossos corações, nós já temos condições de fazer uma prece pela vítima. Poxa, coitado desse rapaz, era tão bom. Por que Deus permitiu que acontecesse isso? Não é verdade? Mas alguém lembrou de fazer uma prece para aquele que matou? Qual é a diferença dele para nós? Nós já estamos tendo a possibilidade de aprender a sentir o amor. Será que se nós estamos tendo essa oportunidade aqui hoje, não é porque alguém se colocou diante de Jesus e implorou a misericórdia para que nós estivéssemos tendo essa nova chance? Então, quando a gente aprende, entra numa instituição religiosa, nós aprendemos os preceitos, que são os sentimentos do amor, do carinho. É importante para nossa família, pelos nossos filhos. Amor de mãe, então, é um amor incondicional. Eu acho que é um amor que se aproxima mais de Deus, porque ela dá a própria vida de forma absoluta, sem questionamento. Se tiver que ficar 3 dias acordado, porque o garoto está com uma febre, ela fica acordada. Pais, nós estamos longe. Eu falo por mim, eu estou longe disso. Protejo em tudo, mas eu não tenho essa capacidade. Então, Deus é tão sábio que Ele coloca cada um na sua posição, para que a gente possa, através dos exemplos, aprender. Então, como nós não temos condições de ver naquele semelhante que promove a ação, uma conduta errada, que é uma pessoa doente. Nós estamos vendo isso. Hoje nós estamos vendo as rebeliões nos presídios, vendo as pessoas que deveriam nos proteger pela atividade profissional que exerce, mas infelizmente, diante de todos os problemas, eles são tão vítimas como nós, como eles. Então, ao ver o noticiário, nós estamos vendo, porque hoje não basta você ser violento, não basta você matar. Matar é secundário. Hoje matar é fraco. A gente às vezes conversa com a minha esposa, hoje as pessoas não sacrificam. Cara, vou roubar, vou levar outro negócio. Mas não, isso aí é nada. Tem que te matar e cortar os pedaços e jogar essa bobeira na frente da tua casa. Porque essa é o que nós estamos vivendo isso. Agora, nos esconder dentro das nossas casas, dentro dos nossos condomínios. Se pudéssemos um cofre forte, nós moraríamos dentro do cofre forte. Aí vamos pegar todo mundo, pena de morte. Se a gente não der a oportunidade de a pessoa enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades, como que a gente vai procurar corrigir essas pessoas? Eu volto a falar. Nós que temos a grande misericórdia de estar num templo religioso, nessa casa de Eurípides, que é uma casa maravilhosa, onde nos oferece a oportunidade de ser útil em qualquer coisa. Porque quando a gente sai de dentro de nós para ser útil para alguém, a gente está começando a exemplificar aquilo que a gente já recebe, que é o carinho, que é o amor. E dessa forma nós podemos praticar isso dentro da nossa própria casa. Quando a gente vê essa catástrofe que nós estamos vivendo na segurança pública, que os nossos irmãos em dificuldades equivocados, é pensamento equivocado.
estão matando uns aos outros, numa instituição que eles criaram para recuperar as pessoas. Não estão recuperando porque não tem um planejamento e não oferece nada. É um amontoado de gente, um querendo prejudicar o outro, vai explodir. Isso vai explodir. Então, qual é o nosso papel nessa tragédia que nós estamos vivendo? É difícil. A gente, quando vê o cara cortar a cabeça do outro e ficar levando como troféu, é difícil. Mas se nós, que estamos procurando seguir diante da nossa pequenez a Jesus, o que nós temos que fazer? Pelo menos uma prece. Pelo menos uma prece. E a prece vai chegar até ele, vai chegar até a vítima, vai chegar, e de alguma forma, em algum momento, aquele trabalho que nós estamos fazendo vai começar a surtir efeito. Vai começar a transformar aquele nosso irmãozinho que se encontra perdido, se encontra promovendo a dor. Então, que nessa noite esse estudo sirva para nós como um alerta. O que nós podemos fazer para minimizar a dor dos nossos semelhantes, da vítima, do algoz? O que nós podemos fazer para melhorar a vibração do nosso planeta diante das guerras, diante das tristezas que nos assolam? Se o que cabe a nós é orar, oremos. Se o que cabe a nós é orientar, orientemos. Mas nós não podemos nos furtar de fazer alguma coisa por alguém. Porque senão nós estamos recebendo conhecimento e não estamos fazendo nada. Então está na hora de nós nos movimentarmos. É difícil, mas como a Lorimar falou, é disciplina. Acordou de manhã, faça uma prece pela sua família, pelas vítimas, pelos algozes, pelo planeta, pedindo a paz, pedindo o equilíbrio, pedindo a luz. Que dessa forma nós teremos condições de ajudar esses amigos espirituais que estão se esforçando, caravanas inteiras, procurando acalmar a tantos corações, porque acontece no Rio Grande do Norte, acontece no Espírito Santo, todo mundo já está achando que vai acontecer aqui. Então, se a gente começar a vibrar, meu Deus, vai acontecer aqui, porque, coitado dos garotos da PM, não estão conseguindo, não recebem salário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aquela vibração vai favorecer o quê? Aqueles nossos irmãozinhos dos dois lados da vida, do outro lado da vida, que ainda não compreenderam isso que a gente está procurando aprender, eles se satisfazem com o problema, com a dor, porque eles escolheram o sofrimento. Escolheram o sofrimento para eles. Um dia chegará o momento que eles, já estou cansado de sofrer, então vou começar a pedir misericórdia para reparar os erros. Mas que nós possamos orar a eles, porque muitos dos atos que acontecem são influências. Mas a pessoa, se ela estiver equilibrada, ela não vai sofrer essa influência ao ponto de cometer o ato. Tá? Eu achei importante nós falarmos isso antes de nós entrarmos no diálogo das questões, porque as questões do Livro dos Espíritos nada mais é do que as perguntas que Kardec fez aos espíritos em relação a isso. Me perdoem, mas eu trouxe aqui tudo escrito porque para seguir.
entendeu? Porque senão o pensamento voa, tá? A pergunta 746 do Livro dos Espíritos diz: é crime aos olhos de Deus o assassínio? Já está respondido, mas vamos ler o que os Espíritos falaram. Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. É como eu falei, nós não temos condições de definir que aquela pessoa que praticou o mal e nós vamos tirar a vida dela, em determinado momento da vida, ela possa modificar. Nós não somos juízes e apliquemos a pena da morte. Ficou 50 anos preso, não melhorou nada. Mas no primeiro ano, depois, melhorou, não quer mais fazer isso. Quem de nós que pode dizer que a pessoa não pode se modificar? Eu peguei 3 comentáriozinhos do livro comentado. O assassínio é um crime que fere as leis da vida. Quem fora Deus, que é nosso Pai Criador e nos deu a vida, pode definir a importância de uma reencarnação para o espírito? E quais as consequências que essa interrupção trará? Aquilo que eu falei. Nós não temos condições, primeiro, de julgar. O cara fez, temos que orar por ele, não vamos julgar. Vamos procurar ajudar. Não significa concordar, mas significa tentar ajudar de alguma forma. Eu não vou na casa dele falar com ele, porque está arriscado ele me matar também. O cara está desequilibrado, mas eu posso fazer uma prece por ele, ter bons pensamentos para ele, para que ele possa se modificar aquele campo vibratório e a gente procurar ajudar. Continuando aqui os comentários. Todos nós já temos o conhecimento e a certeza que não cai uma simples folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, muitas vezes, a pessoa que é vítima, aquilo era o remédio para ela. Às vezes a pessoa sofreu uma ação, a gente fala, brinca, bala perdida. Não existe bala perdida, existe bala direcionada. O cara está em algum ambiente, a bala chega no cara, bicho. Passa dentro do apartamento do outro, mas atinge o cara. Isso é bala perdida? Não era. Achou o cara, bicho. Porque tinha que ferir aquela pessoa. Aquilo aconteceu. Foi a esmo, aconteceu. Desta forma, tal fato não poderia ocorrer sem a sua permissão. Então, às vezes, na maioria das vezes, essas tragédias acontecem, nós sabemos que não cai uma folha de uma árvore se Deus não der permissão. Aconteceu é porque tinha que acontecer. Mas ai daquele que promova essa dor. Tudo tem uma razão de ser. E nada assim acontece sem a permissão de Deus. É a resposta de uma pergunta do Livro dos Espíritos, da pergunta 536. Então, todas as vezes que vem uma questão, alguma coisa acontece, tudo tem uma razão de ser. Mas no Evangelho diz, o escândalo é necessário. Mas ai daquele a quem o escândalo vier. O cara tem que sofrer essa ação. Vamos ser nós que vamos promover essa dor a ele? Porque quando nós fazemos, nós infringimos a lei. Ele, se aceitar bem isso, vai se libertar de uma dor. Agora, aí é uma outra etapa. A pessoa sofreu a ação, quando estiver equilibrada, entende por que sofreu a ação e pode perdoar quem o ofendeu, quem o infringiu, quem tirou a sua vida, e dali por diante ele quebra a corrente, a roda que gira. Hoje eu sou algoz, amanhã eu sou vítima.
Eu sou algoz, eu sou vítima. Nós que trabalhamos na casa, que trabalhamos nas reuniões mediúnicas, são inúmeros os nossos irmãos que sofreram as agressões, querem se colocar como juízes e perseguem, desejam o mal, até o ponto de, através de um diálogo fraterno e carinhoso, mostrar a ele, diante da misericórdia divina, meu querido, vamos voltar no tempo. Esse era você. Você começou isso. Você foi o primeiro que atirou a pedra. Ele atirou a pedra em você. Ele está errado. Mas vamos deixar Deus cuidar dele. Agora você tem a oportunidade de quebrar esse elo. Alguns aceitam. Alguns ainda não estão prontos para aceitar. Vão continuar promovendo a dor e sofrendo. Mas na maioria das vezes, quando a gente reconhece o nosso erro, nos envergonhamos diante do nosso equívoco de perseguir o outro. A lei é perfeita. Nós, que diante da nossa visão pequena, curtinha, não conseguimos entender mais à frente. Então vamos agora para a pergunta 747. Desculpa. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Os espíritos respondem: já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Porque às vezes acontece, você nem estava pensando naquilo. Nós temos dentro de nós um instinto de sobrevivência. Às vezes aconteceu. Nós vamos nos cobrar. Mas às vezes a gente premedita aquilo. A gente fica matando a pessoa em pensamento antes do ato. Então esse ato é 2 vezes mais condenável. Por quê? Ele viveu, ele planejou, isso até na justiça do homem comum. Se a justiça do homem, que é imperfeita, tipifica o crime, Deus, que é perfeição, que nos conhece no íntimo da nossa ignorância, sabe o que nós estamos fazendo. Não é verdade? Então, um comentário: Deus julga mais pela intenção. No assassínio premeditado, onde os maus sentimentos predominam, seu autor será castigado pela intensidade desses sentimentos, o que aumenta ou diminui o peso da cruz de expiações que terá que enfrentar. O grau de culpabilidade varia na pauta dos acontecimentos, na terra e mesmo no mundo dos espíritos. Como eu disse, tem irmãozinhos nossos que, diante ainda da sua visão pequena, equivocada, eles ficam ali orientando o outro a cometer aquilo. Na justiça divina, nada passa em branco. Então, quando a gente determinar as penas, você apertou o gatilho. Mas você foi induzido, você é o mandante. Na justiça do homem é a mesma coisa. Não é verdade? Então, às vezes, o espírito desencarnado não deixa de praticar faltas. Isso se dá conforme a elevação do mesmo. O cara está desencarnado, mas o cara estava desequilibrado. Foi lá, ele só recebeu ódio nosso. Ele está preso, cumprindo pena. A gente o via como um animal. Ele desencarnou, ficou bonzinho. Ele vai continuar do mesmo jeito, galera. Pior, que agora ele vai tomar atitude, ele está vendo, ele está sentindo a liberdade. Deus permite certas ações para a nossa evolução. Chega a um ponto tal, se ele estiver passando os limites, aquilo é tirado. Mas se a gente gosta daquela companhia, se a gente se compraz com aquilo, se a gente vive aquilo, amigo, isso não vai dar certo. O ditado popular: juntou a fome com a vontade de comer.
não vai dar certo. O cara nem conhece o outro, mas viu que você não gosta dele, amigo, ele que vamos fazer aquela brincadeira, vai, pá, explodiu. Então, é perigoso. Por isso que a gente sempre fala aqui, orai, vigiai, em todos os momentos da vida. É necessário, porque isso acontece, não é lá fora não, é dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que for. A pergunta 748 diz: em caso de legítima defesa, escusa Deus o assassínio? Você pode matar o outro porque está com perigo de vida? Se a gente leu no Evangelho que nenhum lugar te dá o direito de matar, mas eu falei que nós temos um sentimento dentro de nós de preservação da vida. Às vezes você age, e você vê muito isso, a pessoa age e nem sabe o que fez. Ela não teve intenção, ela agiu por impulso. É condenável aos olhos de Deus, mas de uma outra maneira. Os Espíritos respondem: só a necessidade pode escusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Eu peguei alguns comentários para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Não devemos confundir a lei de Deus com a lei dos homens. Para atenuarem os seus crimes, eles mesmos, os criadores das leis, de tanto mal que fazem à coletividade, ficam procurando um preventivo para as suas faltas. Deus não precisa disso. Ele nos conhece. Ele vê o momento. Ele sabe o que aconteceu. Não há razão nenhuma para que se possa tirar a vida de outrem. Mesmo ameaçado pelos criminosos, existem muitos meios de defesa. O certo não é revidar ao agressor. Ele está sendo instrumento da cobrança do que já foi feito. Se revidarmos, estaremos nos nivelando a ele e nos tornando também um agressor. O verdadeiro caminho está com Jesus. É difícil, mas nós temos que tentar. Quando o ódio vier ao nosso encontro, criemos uma legítima defesa com o amor. Se o violento nos agredir, perdoemos, esquecendo a falta. Se alguém nos rouba, oremos por ele, sem o espírito de vingança. Não é dado ao homem, a nós, fazer justiça com as nossas próprias mãos. Devemos fazer tudo para que as nossas mãos não fiquem manchadas com o sangue do nosso irmão. Muitas vezes a gente escuta: é melhor morrer do que matar, bicho. Se você for servir de escândalo, a sua mão, corta ela. O Evangelho diz isso. É melhor morrer do que você matar. Porque quando a gente sofre ação, a gente se liberta de algo que fizemos. Quando a gente pratica ação, a gente contraria mais débitos para a nossa vida. Achar que falar, é fácil. Não é fácil, é difícil. É muito difícil. Porque nós temos dentro de nós o instinto de conservação da vida. Intimamente, algo se apresenta para nós, nós vamos procurar sobreviver. Instintivamente. Mas se nós temos a consciência que possamos confiar. Só para ilustrar, eu tinha 17 anos. Isso aconteceu comigo. Não pratiquei ato nenhum mal para ninguém. Não nessa vida que eu saiba até agora. Mas outros devem ter feito muito. Eu tinha 17 anos, estava chegando, fazia segundo grau ainda, estava chegando à noite, estava à noite, que eu trabalhava durante o dia. Às vezes, as dificuldades se apresentam para você que você nem imagina, vai ser como você vai reagir. Eu não tinha como matar a pessoa, não ia me endividar. Mas aconteceu uma coisa comigo que até hoje eu lembro disso e vivo aquele momento. Eu tenho 49 anos. Tinha 17 anos, é como se eu vivesse aquilo
todas as vezes que eu me lembro exatamente o que aconteceu. Eu estava chegando do colégio à noite e tinha festa no Retiro dos Artistas. Festa junina do Retiro dos Artistas era muito famosa no passado. E era segunda-feira, a festa do Retiro era sempre segunda-feira. Eu saí do colégio, estudava até 15 para as 11, só que eu saí um pouco mais cedo, matei o último tempo. Podia ficar lá, não ia passar por isso, mas matei o último tempo. Meus amigos estavam me esperando em casa, peguei o ônibus, minha mãe mora no Anil, peguei o ônibus, desci. Na época, era época de inverno, então a moda na época era você usar camisa aflanelada, quadriculada, mochila nas costas, e vinha eu, todo tranquilo, andando na rua. Devia ser umas 10h30, mais ou menos, que eu peguei o ônibus, até chegar em casa. Eu passando na frente da casa de um conhecido meu, tudo escuro, a rua muito deserta, e parou um carro. Todo mundo sabia que aquela galera era a galera que matava, era a famosa mineira quando iniciou, há muitos anos atrás. E a Brasília Amarela, todo mundo via a Brasília Amarela, morria, já dava no pé. E eu andando, passando dessa parte mais escura da casa, comecei a andar. Aí a Brasília encostou. O cara botou, juro para vocês, cara, era um trabuco desse tamanho. Eu não consigo esquecer, cromado, não esqueço. Eu vou falar uma coisa para vocês. O cara botou a metade do corpo para fora, para me matar. Eu parei. 1 milhão de coisas veio à minha mente. Correr, quando escutar o barulho, me jogar no chão, gritar, a rua deserta. E aquele fração de segundo é uma eternidade. Todas essas coisas passando na minha cabeça, imediatamente veio na minha cabeça. Você não fez nada de errado. Por que você vai correr? Segue em frente. Cara, eu tenho um cordãozinho, então, crucifixo, sempre garoto eu uso. Aí eu, Senhor Jesus, me proteja, e fui andando. Com a misericórdia divina, Ele esperou eu sair do lado escuro para não me matar. Então, quando eu botei o pé em alguma luminosidade, que Ele já conseguiu ver que não era pessoa, só escutei, não é Ele, vamos embora. Eu estou aqui para contar isso para vocês. Se eu tivesse corrido, amigo, um abraço. Já devia estar na outra encarnação, se a misericórdia divina permitisse. Senão eu estava sofrendo, perdido, desequilibrado. Mas não corri, porque eu não tinha feito nada de errado. Acontece? Acontece. Poderia não ter feito nada agora, mas poderia ter um resquício do passado. Poderia acontecer. Todo mundo ia falar, um garoto bom, nunca fez nada. Ninguém sabe. Mas a misericórdia divina permitiu que naquele dia não fosse meu dia. Eu não fiz nada e consegui. Passei. E graças a Deus. 7h49, vou dar uma acelerada. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Isso é uma coisa que a gente se questiona muito, não é verdade? A gente é forçado a realizar isso, a fazer aquilo. Mas tem muita gente que vai para a guerra e não mata. Tem muita gente que vai para a guerra e se recusa a tirar a vida do outro. É difícil? É difícil. Porque muitas vezes esse ambiente propicia o quê? Vamos matar. Quando você matou hoje? Matei 3, matei 10, matei 15. Entra naquela vibração. Então os espíritos respondem, não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Um exemplozinho para a gente poder, um comentário. Os que vão para a guerra sentindo prazer, porque tem gente que vai, tem gente que nem sabe qual é o problema da confusão. Você falou assim, caramba, estou com um problema, cara, vamos lá, bicho, vamos brigar. É o sentimento, é o desejo. Isso está na pessoa. Os que vão para a guerra sentindo prazer em matar, se encontram na faixa dos instigadores das guerras, da matança. Todos os homens procuram defender com paixão desequilibrada sua nação dos invasores.
ou invadem outros países com ódio incontido. São os chamados pelas trevas, escolhidos pelos seus sentimentos inferiores na ordem das matanças. Os soldados que se encontram no fronte podem ser influenciados pelo meio ambiente, respirando o mesmo clima de violência e ao ouvir a voz do comando, acabam se tornando assassínio diante de Deus, pela fúria desmedida, mesmo sendo a guerra um meio de acordá-los para a verdade. Porque às vezes a gente é impactado pelaquilo. Meu Deus, eu nem conheço essa pessoa, por que eu tenho tanto ódio dela? Por que eu estou querendo enfiar a faca nela? Que prazer louco é esse? Em algum momento a gente acorda para a vida. Tem gente que não está nem aí. Então, esses problemas, às vezes, é para acordar o cara. E o cara não acorda. Contudo, nem todos pagam o tributo dos seus feitos com a mesma intensidade, pois levam-se em conta os seus sentimentos. Como ele fala lá, você pode não ser culpado. Você pode ser obrigado. Mas você tem o direito de falar, não vou. Então, toda ação que fere a lei, você botou um pontinho lá. O juiz, que é Deus, vai saber. Poderia ser feito isso? Ele vai ver todas as alternativas. Você pode ser culpado, pode ser absolvido, mas todas as vezes que nós praticamos algo que vá contra a lei de Deus, a nossa própria consciência nos cobra. A nossa própria consciência nos cobra. E nós procuramos a oportunidade de reparar. Questão 750. Qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. É como eu falei, não tem um crime que seja permitido por Deus. Se você matou uma criança, ou se o filho matou o pai, é crime. Não tem outro argumento. Nada se justifica. Você não pode e não tem o direito de tirar a vida, não importa quem seja. E isso hoje acontece diariamente. Que não seja matando propriamente dito, mas você mata em palavras, em pensamento, em desrespeito. As famílias hoje é uma guerra. Hoje as famílias vivem em guerra. A lei de Deus manda amar aos seus pais e respeitá-los, ajudando nas suas devidas necessidades. Então, o filho que mata seus pais ou ascendente é um criminoso que deverá responder duramente por essa violência e falta de respeito às criaturas que serviram de instrumento para a sua vinda ao mundo material. Um infanticida que mata uma criança age abaixo de um animal, porque o animal protege o seu filhote. Raramente um animal, ele deixa o seu filhote. Ele protege, cuida. Se nós assim não fazemos, nós estamos abaixo de um animal, que só tem instinto. O ser humano deve defender a vida dos seus filhos e das crianças em geral. Como matar uma criança se esta não tem condições de ofender a quem quer que seja? O adulto que pratica o infanticídio será certamente cobrado pela natureza por seu ato selvagem. Se o infanticida agir sob a influência de obsessores, aquilo que eu falei para vocês. Nós temos nossos irmãozinhos que gostam disso. Se comprar com isso, eles orientam isso. Eles também vão ser culpados. Mas nós temos que saber. É certo? É certo. É errado? É errado. Se nós estivermos equilibrados, nós não vamos ceder a essas insinuações. Tá? Vou pular aqui, já fiz 2 comentários. Vamos lá. A questão 751. Como se explica que entre alguns povos já adiantados, sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Em alguns povos, é normal. Os espíritos respondem,
o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem melhorar, apenas sabe. Tem pessoas que só se desenvolve intelectualmente. Ele não consegue nem ter uma relação de afeto. Se você for abraçar ele, ele já se afasta. Ele não quer nem contato. Então, tem povos assim. Tá? Até a evolução intelectual, o desenvolvimento intelectual é necessário para a evolução da humanidade. Mas que o amor possa dirigi-la para que haja equilíbrio das emoções. Devemos esquecer o passado que não esteja convenientemente inspirado no amor, porque somente o amor salva as criaturas de todas as transgressões. Então nós temos que desenvolver o sentimento. Intelectualmente, vamos alavancar a humanidade, vamos alavancar o progresso, mas não podemos esquecer de sentir carinho por aquele que está ao nosso lado, sentir a necessidade de ajudar aquele que passa por dificuldade, aquele que precisa de algo. Não precisa viver dentro da igreja, do centro, do templo, para ter isso. Tem gente que não frequenta nada e tem esse sentimento. Só que nós temos a condição de aprender. Estamos ouvindo isso todos os dias. Temos que desenvolver o sentimento do amor. O centro oferece os trabalhos assistenciais para que a gente, com esse contato, aprenda a sair diante das nossas dificuldades e aprenda a sentir algo por alguém. Questão 752, vamos começar a falar sobre crueldade. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Os espíritos respondem, é um instinto de destruição no que tem de pior. Tudo que começa acaba, tudo que vive morre, tá? Mas você precisa colocar maldade, crueldade nisso? Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. A crueldade é um instinto de destruição na sua mais baixa vibração. Ela domina pela força da ignorância, e a sua origem está onde não se despertaram os talentos colocados no coração por Deus, em todas as criaturas. Uma lembrança a nós, que já aprendemos o sentimento que mais importante da nossa vida é o amor. Lembramos aos companheiros já dotados de certa compreensão, capazes de discernir o bem do mal, que analisem os seus atos e façam calar a maldade, se porventura ela os tentar dominar. Coloque em seu coração o amor, ore sempre. Pratique a caridade, a fraternidade, o carinho e o trabalho no bem. Isso são defesas para o nosso coração, para que possamos, e ensinamento para que possamos desenvolver o sentimento do amor. Pergunta 753, Livro dos Espíritos. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Os Espíritos respondem, nos povos primitivos, como lhe chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto, e como não experimentam outras necessidades além da vida do corpo, só da conservação pessoal, cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos, também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Então, eles ainda estão naquela base do instinto. Então, eles ainda estão aprendendo. A Terra, nós temos vários pontos da escala evolutiva do homem em relação ao desenvolvimento. A gente vai em determinadas cidades que você vê, parece que ali vive um povo primitivo,
falar em tecnologia, falar em sentimento, eles só pensam em se conservar para a vida, querem... É maldade? Não é maldade. Infelizmente, é falta de conhecimento. E o tempo, as experiências, as vivências orientarão, o ajudarão para que ele possa o quê? Ir galgando os degraus da evolução. E aprendam que os sentimentos já estão dentro deles, só ainda não afloraram. 754. A crueldade não deriva da carência do senso moral. Resposta. Dize, da falta de desenvolvimento do senso moral, não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Até uma nota de Kardec, em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem, desenvolve-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Tem 2 comentários aqui. Não há carência das coisas divinas, pelo contrário, elas existem em abundância em tudo que Deus fez. É bom que compreendamos a necessidade de despertarmos cada vez mais para a luz do entendimento, em todos os aspectos do viver. O senso moral nos homens primitivos se encontra dormindo ou dominado pela ferocidade. Quando ela enfraquecer, o dom divino começará a se aflorar no coração como flor de luz, exalando o perfume da paz e do amor. Não podemos entender que se deve eliminar o perverso, porque também nós passamos por essa fase. Esse senso moral que existe em todos, no amanhã fará deles homens bons e justos. Então, como falei no início, não adianta nós só querermos, vendo a dificuldade do outro, e queremos ser os juízes da dor alheia, ou do equívoco cometido alheio. Diante do pouco que a gente já conhece, nós precisamos refletir: o que eu posso fazer para ajudar o meu semelhante? Cara, ele cometeu um crime, ele explodiu as pessoas, ele pegou uma família, fez como um refém e matou. Cara, mas ele é uma pessoa como eu. Só que ele está num momento desequilibrado. Eu, que já estou aprendendo a ter sentimento, que naquele mesmo momento, pare, faça uma prece, implore a Deus a misericórdia por esse irmão, pois a sua prece, a sua súplica, o fará de alguma forma escutar. Em algum momento da vida dele, ele vai receber, porque ele vai receber naquele momento, aquele germezinho que está dentro dele vai florescer. Ele pode não compreender naquele momento, mas tem certeza que algo dentro dele mudará. E se nós fizermos isso hoje, amanhã, hoje faz uma pessoa, amanhã faz 100 pessoas, amanhã faz 1000 pessoas, isso toma uma proporção, a gente muda uma vida. Vida essa que provavelmente fizeram conosco, porque hoje nós estamos aqui desfrutando desse carinho, da amizade do nosso querido professor Eurípides, que nos acolhe nessa casa, e de todos os trabalhadores aqui, que é representado pelo Bordalo, por todos. Quando a gente chega aqui, ninguém quer saber do que você fez, de onde você veio, o que você era. Eles querem saber se você quer ajudar. Tem uma panela para lavar, tem um banheiro, tem um passe para dar, tem um carinho, tem um curso do livro, tem as pessoas para ajudar. E quando nós começamos a fazer isso, nós já estamos começando a mudar o planeta. E mudando o planeta, a gente vai acabar com isso. Porque isso só existe porque a gente permite que exista.
porque a gente vibra o negativo, vibra a dor, vive e vivencia a tristeza e quer saber a notícia, quer saber, morreu quantos vai morrer? Pelo amor de Deus, vamos cortar isso. Nós não podemos continuar movimentando essa roda de desequilíbrio, temos que mudar isso. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu tinha planejado uma outra coisa, mas falta só 5 minutos e vamos deixar para um outro dia. Tá? Agradeço a vocês a oportunidade, o carinho de me ouvirem. Peço desculpa, só não batemos um papo hoje, procurei levar para vocês o que eu entendi do que a gente estudou. Tá bom? Muito obrigado.